Achou João 14? Esses dias nós temos sido bombardeados com uma frase que é quase a mesma sempre. Quase que uma frase se torna uma tentativa do inimigo, gerar em nós a desconfiança, a falta de fé. Na realidade, tem surtido efeito em muitas pessoas. Todas as vezes que nós ligamos a nossa TV, alguém está tendo um comportamento que eu não sei como classificar, de contabilizar mortes. Me lembro em nenhum tempo alguém contabilizar mortes por qualquer outras razões. Não me recordo de alguém ficar todos os dias nos telejornais contando quantas pessoas morreram de acidentes ou por câncer, AIDS. Não me recordo. Mas hoje nós vivemos um tempo em que a ameaça da morte tem sido propaganda. E essa ameaça da morte tem feito muitos cristãos esquecerem de onde estão colocando o seu coração. Minha pergunta hoje para todos nós é: onde o seu coração está arraigado? Onde seu coração está plantado? Quero ir além. Onde está a tua esperança? Onde você colocou o teu olhar? Qual é o teu foco? Qual é a tua vida? O que para você é sonho verdadeiro? Muitas pessoas estão entrando num caminho de depressão, de abatimento. Nós fizemos agora alguns dias de live falando sobre depressão e suicídio. E vimos como isso era importante ser falado. Porque as pessoas estão tendo seus sonhos despedaçados. Estão tendo seus projetos de vida esmiuçados. Mas a nossa pergunta quanto cristãos é: qual é o meu sonho? Eu vivo em prol de qual projeto? Outro dia eu entrei aqui na igreja e fiz a pergunta: por que entramos aqui? Porque somos cristãos? Por que entramos por aquela porta? Por que ainda continuamos entrando por aquela porta depois de tudo que está acontecendo? Hoje a pergunta ela vai um pouco além. Você que entra por aquela porta há tanto tempo, onde estão os teus projetos, os teus sonhos, os teus alvos? Onde você plantou o seu sonho? Seus sonhos têm sido despedaçados pelas ameaças do nosso tempo? Eu fiz um breve tour com a minha esposa pela cidade, procurando um lugar para comprar algo que a gente precisava aqui para a igreja, e percebemos quantas e quantas lojas, quantos comerciantes baixaram suas portas. Muitos, muitos, muitos. Pessoas que tinham um sonho e colocaram naquilo o seu sonho, que investiram suas vidas naquele sonho. E talvez haja aqui entre nós alguns irmãos que também estejam vivendo e investindo nesse sonho. E baixar uma porta é fechar um sonho, é trancar a porta de um sonho. E às vezes um sonho que já estava sendo vivido como realidade, já estava sendo sonhado em vida. E a pergunta que eu volto a fazer é: onde você tem colocado seus sonhos? Onde estão os teus sonhos? Em João 14, no versículo 1, amém? João 14, versículo de número 1. Quando você achar, eu peço a você que fique de pé, para a gente poder ler juntos.
Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar. Vou repetir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar para vocês. Senhor Deus dos exércitos, estamos diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que esta palavra, doce palavra, chegue ao nosso coração de maneira a trazer crescimento, mudança de vida, nova estrutura. Que nós possamos sair por aquela porta hoje refletindo e pensando diferente de tudo que nós entramos pensando essa noite. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, aqueles que ouvirão essa mensagem depois, também, ó Deus, sejam de alguma forma alcançados, a fim de terem a compreensão exata do que estão escolhendo para suas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa reavivar em nós a esperança da vida eterna. Reanimar em nós, ó Deus, as convicções que tínhamos quando nos convertemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu vou pedir a você para ficar sempre com a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versos da palavra do Senhor. O capítulo 14 do Evangelho de João, ele é bem interessante. Nunca é bom você ler um texto da Bíblia isoladamente, você precisa do contexto da Bíblia. Você precisa de todo o texto que está cercando, toda a história que cerca aquele texto que você leu, para você compreender o contexto, o ambiente, a atmosfera que está sendo trabalhada no momento em que aquela passagem está sendo citada. A Bíblia é o relato de uma experiência de vida de pessoas. E no caso aqui, a vida de Jesus está sendo relatada. E especialmente, João está contando uma trajetória que começa no capítulo 11 do seu Evangelho. E nessa trajetória do capítulo 11 até o capítulo de número 16, o assunto central é morte. O assunto central é o desafio de enfrentar a morte. No capítulo de número 11, o contexto começa falando sobre esperança e conforto. Então, se nós lêssemos a Bíblia sem os capítulos, certamente a história começaria no capítulo 11 e iria até o capítulo 16 de João. E todo o assunto seria um só: a esperança na vida eterna e o conforto para aqueles que morrem. No capítulo 11, Jesus está se encontrando com um amigo morto. Ele espera algum tempo para ir à casa do seu amigo. Ele sabe que ele está enfermo, mas ele espera algum tempo para ir à casa do seu amigo. E ao chegar na casa do seu amigo, ele se encontra com as suas duas irmãs. Eram discípulos. Olha para mim, queridos. Eram discípulos. Eram amigos. Eram pessoas que conheciam o Evangelho muito melhor do que nós. Andaram com Jesus. Conheciam o propósito da vida de Jesus. No entanto, ao se encontrarem com Jesus, as duas irmãs, discípulas de Jesus, assim como Lázaro, elas estavam desesperadas. E Jesus se encontra com elas no capítulo 11 do Evangelho de João e as conforta, falando de uma esperança, a esperança do seu reino. E no verso de número 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas olha para mim, essa palavra serviu naquele momento para nós que lemos, mas para aquelas mulheres, não. No momento do enfrentamento da dor, da morte, elas ainda não tinham uma convicção do que Jesus poderia fazer, ou do que Jesus representava diante de tudo aquilo. Então elas ainda continuaram chorando, ao passo que Jesus chora.
chora pela falta de fé, chora pela falta de esperança, chora pela falta de convicção de tanto tempo andando com Ele e não entenderam por que andavam com Ele. Então Jesus chora, manda que a pedra seja retirada e ressuscita Lázaro. E a partir de então, a presença do Lázaro ressurreto é um desafio todo o tempo, em todo lugar que Jesus vai, Lázaro está com ele. E na trajetória desse caminho, nós chegamos ao capítulo 14, onde o assunto é sempre morte e ressurreição. Morte, esperança da vida eterna, morte e conforto. Jesus então começa a se aproximar de Jerusalém e ele começa a falar da necessidade da sua morte. Ele é questionado, interrompido pelos seus discípulos que dizem: Senhor, não desça, não morra. E Jesus chega a repreendê-los severamente, porque eles não entendiam o plano necessário para a vida eterna, chamado morte. Eles simplesmente não conseguiam conceber a morte como um projeto, como um plano, como uma promoção para a vida de um crente. Então, por diversas vezes, do capítulo 12 até o 14, Jesus vai repreender os seus discípulos, quando ele diz assim: vou descer a Jerusalém porque convém que o Filho do Homem morra. Pedro diz: Senhor, não faça isso. E Jesus diz: aparta de mim, Satanás, porque você não conhece os desígnios de Deus e não entende os propósitos de Deus. Era propósito de Deus que Jesus morresse, era um desígnio de Deus a morte para o seu Filho Jesus Cristo. Isso está em Isaías capítulo 53. E em todo o livro, até o capítulo 16 de João, nosso assunto central é conforto e esperança no futuro. Do capítulo 11 ao 13, Jesus fala da sua morte. E no capítulo 13, verso 19, ele disse: eu tenho anunciado isso a vocês antes que aconteça todas essas coisas. Convém que o Filho do Homem morra e ressuscite. Digo isso agora. E ele diz isso no capítulo 13, no verso 19: para que quando tudo acontecer, vocês saibam que eu sou. O desafio da morte prova que Jesus é Deus. O desafio da morte prova quem eu sou. Embora Jesus tenha dito sobre o eu sou no sentido eu sou Deus, e convém que eu vença a morte para que vocês vejam que eu sou, a nossa própria experiência com a morte diz quem somos. Os desafios que estamos enfrentando diz quem somos. Então o capítulo 14 é uma exposição da vitória de Cristo sobre todo o aspecto dramático da vida. Jesus vai ser torturado, vai sofrer humilhações, vai morrer e ser sepultado. Isso é o drama da nossa vida: dor, sofrimento, angústia, tristeza, saudade, abandono, adeus. Em poucos capítulos da Bíblia, a tragédia da vida humana está relatada. A nossa grande tragédia começa com dor, ter enfermidades, ter dores emocionais, ter problemas. A dor é o nosso drama, e ele se agrava com os problemas, com a idade, e ele aumenta e se agrava quando a morte chega e somos raptados pela morte, sequestrados pela morte. Então a dor aumenta ainda muito mais. Jesus vem anunciar toda a vitória dele sobre a vida dramática do ser humano. Principal mensagem de Jesus. Se você quiser escrever isso na sua Bíblia, escreva, porque capítulo 14 traz essa mensagem como a principal mensagem. A mensagem é: eu vim despedaçar os vossos sonhos materiais. A mensagem de Jesus no capítulo 14 é: eu vim despedaçar os sonhos materiais que você tem no seu coração. Irmãos, como nós conseguimos transferir as coisas espirituais para o mundo terreno?
Nós temos uma facilidade de transpor as coisas espirituais para o mundo terreno. Olha para mim, porque hoje o Senhor falou ao meu coração antes de vir para essa igreja, que hoje eu devo estar falando com pessoas que precisam fazer um concerto com Ele. Hoje eu vim falar com pessoas que precisam tomar uma decisão. Hoje eu vim falar com pessoas que precisam entender o seu propósito de existência nessa terra. Jesus desmantelou, esmiuçou todos os projetos de vida humana, quando Ele disse: o meu reino não é aqui. Então tudo que os discípulos construíram aqui perdeu valor. E ao se entregar para morrer, Ele disse a Pilatos: este não é o meu reino, porque se o meu reino fosse este, então os meus servos viriam e o tomariam de ti, mas o meu reino é outro. Logo, tudo que os discípulos de Jesus, que se propõem a seguir Jesus, vivem nessa terra, eles não vivem com o olhar nessa terra, neste mundo, eles vivem com o olhar na vida do reino do Senhor Deus, no novo reino, no reino do céu. Nós não vivemos mais para este mundo, e os projetos deste mundo perdem todo o sentido. Jesus veio esmiuçar esses projetos, e Ele então exibiu o reino de Deus diante deles. Ele expôs o reino de Deus, Ele mostrou o reino de Deus, mostrando sinais, prodígios, maravilhas, não para que eles conhecessem que Ele tem poder para fazer sinais e maravilhas, mas para que eles conhecessem que o verdadeiro reino em que eles morariam é um reino de poder e maravilhas. Não para que as pessoas entendessem que Ele veio para dar poder e fazer sinais e maravilhas, mas Ele veio mostrar o poder que existe lá no seu reino, onde nós estaremos com Ele, experimentando o mesmo poder. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, e para isso eu vou usar uma outra ilustração, que eu já usei aqui em outro momento, quando eu falei sobre o Espírito Santo, e eu citei aqui uma história, os irmãos podem se lembrar, quando eu contei a história de um missionário que foi trabalhar no Amazonas, no meio de uma tribo indígena, que nunca viu o mar. Ele então pegou um grupo desses indígenas e trouxe até o Rio de Janeiro para eles conhecerem o mar. Eles ficaram maravilhados e passaram alguns dias com o missionário no campo missionário ali no Rio de Janeiro e visitaram o mar. Viram aquela imensidão de água, provaram a água salgada, e eles falaram assim com o missionário: a gente pode levar um pouquinho para todos os outros saberem como é? Então o missionário permitiu. Eles pegaram um balde, encheram várias garrafas, colocaram na sua bagagem, levaram para o Amazonas e mostraram à tribo. E eles então molhavam a mão assim, bebiam, faziam aquela cara de água salgada, coisa ruim. Então os outros que foram diziam: pois lá é assim, é uma imensidão dessa água, não acaba nunca, você olha para o horizonte, é água, 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 água. O que Jesus veio fazer não é trazer o poder para que este reino vivesse nesse poder. Ele veio trazer e mostrar o poder do reino para que nós desejássemos ir até aquele reino e experimentar, viver naquele reino. Vocês estão entendendo isso? Os apóstolos como que trouxeram um balde do poder de Deus. Jesus trouxe como que um balde do poder de Deus, para que nós sonhássemos com o céu. E quando Ele curava, Ele dizia: lá não há doença. E quando Ele libertava, Ele dizia: lá não há cativos. E quando Ele fazia sinais, Ele dizia: lá não há impossíveis. Quando os sinais eram sobrenaturais, então Ele estava dizendo: não existem regras naturais, não existe lógica natural, existe a lógica celestial lá. Mas nós insistimos em estragar tudo e trazer tudo para o mundo natural. E começamos a carregar tudo para esse mundo natural. E começamos a colocar no mundo natural o reino, e queremos que o reino seja aqui. Então, continuamos sofrendo quando há dor,
quando há tristeza, quando a morte bate em nossa porta, nós ainda choramos, ainda lamentamos, ainda sofremos, porque não entendemos ainda que o Senhor não veio para fazer milagres, Ele veio para transformar-nos no próprio milagre. Todos os discípulos de Jesus precisavam ouvir essa palavra. Vamos lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Se você creu em Deus, creia também em mim. Olha para mim. A primeira palavra de Jesus está muito íntima relacionada a esse aspecto, porque os discípulos estavam novamente com o coração conturbado, e aqui a palavra grega é no meio de uma tempestade. O sentido de coração conturbado é um barco no meio de uma tempestade na deriva. Mesmo Jesus fazendo todos os sinais, quando ele disse: eu vou a Jerusalém, convém que eu morra e ressuscite para vencer a morte, o coração deles ficou como que um barco à deriva no mar, revolto. Jesus olhou para eles e disse: não estou entendendo, vocês estão de novo com o coração conturbado. Não se turbe o vosso coração. Eu vim dizer para vocês que eu vou para o Pai, para preparar o lugar para vocês irem também, e vocês estão com medo. Eles trouxeram tudo para o mundo real, eles acharam que Jesus veio fazer sinais e maravilhas, para que os sinais e maravilhas fossem sempre uma prova constante de que Deus nos livra de todo mal. E quando o mal bate em nossa porta, a gente fica de mal de Deus, porque nós não entendemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa: olha para mim, eu vim tirar você desse mundo, porque ele é ruim. A mensagem do Evangelho é essa: eu vim livrar você desse mundo. Para você ter uma ideia, eu trouxe uma pitadinha do que é o meu reino. Você quer ir comigo? Se você quiser ir comigo, creia em mim, eu tomo você pela mão e nós vamos subir juntos. Quer ir comigo? Essa é a mensagem. Mas o coração deles ficou entristecido, então Jesus disse: por que vocês tiveram um coração cheio de temor? Se vocês creram em Deus, creiam também em mim. Irmãos, é fácil crer em Deus, é difícil crer em Jesus. Parece não fazer muito sentido o que eu estou dizendo, mas faz muito sentido. Quer ver um exemplo? As pessoas que se dizem céticas ou ateus, em um momento de dificuldade eles dizem: meu Deus. Não é difícil você conceber a ideia de Deus, difícil é você conceber a ideia de Jesus, porque Jesus estabelece regras para você chegar a Deus. Então todos dizem assim: há um só Deus, todas as religiões buscam, porque entender Deus não é problema, o problema é entender Jesus. E Jesus disse: eu sou o único caminho para você se encontrar com Deus, que você não tem problema. Eu sou a única estrada que te leva para o Deus que você não tem crise com Ele. Eu sou a única porta que você passa por ela para chegar ao Deus que você não tem dúvidas dele. Então nós temos problemas com Jesus, mas não com Deus. E ele disse: não se turbe o vosso coração, vocês creram em Deus, então creiam em mim. E aí ele vai trazer a mensagem mais linda do mundo. Ele vai dizer: olha para mim, eu estou indo embora, mas não fiquem ansiosos. Eu estou indo arrumar o quarto, trocar as toalhas do banheiro, arrumar a fronha do travesseiro que você vai dormir no seu quarto. Eu estou indo ornamentar o seu quarto de acordo com o teu gosto. Eu estou indo preparar a sala de jantar para o grande banquete. Eu estou indo arrumar o jardim para que quando você chegar na mansão celestial, você veja a beleza do meu reino. Eu estou indo colocar os meus anjos em ordem para que quando vocês cheguem,
eles estejam enfileirados e vocês vejam a minha glória. Eu estou indo preparar o meu lugar à mesa para comer junto com vocês. Eu estou indo para tirar vocês desse mundo mau. Eu estou indo preparar lugar para você. Eu não sei o quanto isso significa para você, mas para mim significa muito. E significa para todas as pessoas que de alguma forma sentem a ameaça da morte por perto. E significa muito para todos que enfrentaram recentemente morte. Significa muito para toda a humanidade que está bem perto da morte. Eu quero que você leia comigo Filipenses 1:21. Porque vocês... Ó Espírito Santo de Deus. Por que vocês ainda não entenderam? O que eu estou pregando aqui não é religião. Você sabe por que placa de igreja fica do lado de fora? Porque do lado de dentro, onde falamos do rei, não cabe selo, rótulo. A placa lá fora vai desbotar, vai cair, vai estragar, as pessoas não vão ler. Mas o que importa é o que está acontecendo aqui dentro. E aqui dentro nós pregamos o reino dos céus. Nós não pregamos uma placa de denominação de igreja, nós não estamos anunciando igrejas, nós estamos anunciando as boas novas. Há um lugar melhor do que esse. E eu sou capaz de dizer, bem-aventurados são os irmãos que já foram para aquele lugar. Felizes os irmãos que já estão em Cristo. Imagine você que a palavra do Senhor diz que na nossa morte nos encontramos imediatamente com Jesus Cristo. É um ato imediato, não mediato, não vai levar tempo, é agora, morri, já estou lá. Já estou andando em ruas de ouro, já estou vendo o jardim arrumado, os anjos enfileirados, e o meu quarto é apresentado. É aqui, meu filho, que você vai viver a partir de agora. Uau! Não há mais dor, nem choro, nem tristeza. O som que se ouve é de louvor o tempo inteiro, adoração pela vida eterna. Corais celestiais estão cantando lá. A vida existe lá e não a morte. Não há resquício de dor e de tristeza. Bem-aventurados que já foram. Eu quero ir também. Meu mundo não é esse, meu reino não é esse. Então em Filipenses 1:21 está escrito: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Pense comigo, irmãos, a morte não é punição para crente, é promoção. Morte para nós é promoção. Nós não temos que nos prender a esta dimensão. Olha para mim, para de sonhar com essa dimensão. O que está te fazendo sofrer é que você está sonhando num reino que não é para você mais. Eu não estou dizendo para você parar de sonhar em ter uma coisa, em conquistar alguma coisa, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso é um plano secundário. Conquiste sua bela casa, compre seus belos carros, põe os seus filhos nas faculdades, mas nunca como objetivo final. Invista parte da tua vida nisso, e invista toda a tua vida em algo maior, que vai além de tudo isso, que é a vida eterna. Então a palavra de Deus nos diz em Mateus 10:28, não temas os que podem matar o corpo e não podem matar a tua alma, antes temam aqueles que podem matar o corpo e também a tua alma e levá-la para o inferno. Não tenham medo de quem pode matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Mateus 10:28, olha para mim, não tenham medo de quem pode matar o teu corpo,
e não pode matar a tua alma. Eu vou dizer de novo, não tenha medo de quem pode matar o teu corpo e não pode matar a tua alma. A Covid pode até matar o meu corpo, mas não toca na minha alma. Nenhuma doença que toca meu corpo pode levar a minha alma. Nenhuma enfermidade, nem câncer, nem AIDS, nem qualquer outra doença mortal, terrível, que conta os nossos dias, pode levar a minha alma. Não tema quem pode matar o teu corpo. Este corpo será reformado na volta do Senhor. Então não tenha medo, você não vai perder nem esse corpo. Deus dará outro novo para você. Não tema, o meu plano principal é outro. Em 1 Coríntios capítulo 15, esse eu quero que você leia, no verso de número 19, o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso. Ele diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Oh, aleluia. Olha para mim, filho. A morte está batendo às portas de milhares de pessoas no mundo. Hoje eu recebi uma notícia de que Israel, o Estado de Israel, conseguiu vacinar todos os seus habitantes em tempo recorde. Então eles liberaram os céus para o turismo. E eu cheguei a ouvir crentes dizendo: uau, glória a Deus, Deus guarda os seus mesmo. Mas há um plano de Deus que a gente não consegue entender. E hoje eu fiquei sabendo que uma nova variação do vírus, uma nova cepa do vírus, começou a atingir os já vacinados. Então eles fecharam novamente os aeroportos, entraram novamente em quarentena, em isolamento social. Nós não sabemos por quanto tempo isso vai levar. Eu não sei contabilizar quantos milhões de pessoas foram levados pela Covid, outros milhões levados por acidentes, ou por outras enfermidades, ou por morte natural. A única coisa que eu sei é que isso para mim não importa. É apenas o modus operandi da morte. Para mim o que importa é que a minha alma, o meu espírito estão garantidos no céu. Então, se a minha esperança se dá apenas nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu quero ler com você Gálatas 2, verso 20. Irmãos, quem vive para Deus vive em outra dimensão. Mas hoje, irmãos, temos que orar a Deus para Deus nos ajudar com essa coisa do horário do culto. Porque às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem um relógio contra nós. E eu estou sentindo uma presença tão doce do Espírito, que eu sei que o Espírito Santo quer falar com pessoas aqui hoje. Se já não está falando, mas o Senhor tem poder para agir em poucos minutos que a gente tem. Gálatas 2:20. Queridos, nós temos que tirar o olhar desse mundo. Você está andando entristecido porque a morte bateu à tua porta, porque um projeto desse mundo faliu, porque um plano que você tinha não fluiu, porque esse tempo está fechando portas de sonhos que você teve. Então você está olhando para o lado errado, como os apóstolos fizeram, como discípulos de Jesus vêm fazendo ao longo do tempo. Você precisa olhar para o lado certo. Em Gálatas 2:20, diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, pelo qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. A vida que eu vivo agora, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Infelizmente eu preciso parar, eu tenho mais coisas para falar, a gente pode falar no próximo culto, mas há coisas lindas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: nós andamos por fé e não pelo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Mas agora eu peço a você para que fique de pé. E se você está com a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, eu quero agora falar olhando nos teus olhos. João 14, verso 1. Olha para mim. Palavras de Jesus. Não se turbe o coração. Eu fico imaginando Jesus indo em direção a Jerusalém e as ameaças dos olhares das pessoas. Era evidente que alguma coisa trágica ia acontecer. Então Jesus, à medida que ele vai se apresentando, se aproximando de Jerusalém, ele diz: não se turbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Não tenha medo. Você creu em Deus? Creia também em mim. Fiquem tranquilos, eu vou passar pela morte, pela dor, eu vou enfrentar todas as mazelas e todos os medos do homem. Mas fiquem tranquilos, eu vou passar por tudo isso e vou vencer. Mas eu quero dar uma notícia para você. Eu vou para a casa do Pai e vou preparar um lugar para você. Só que esse texto e essa promessa só fazem sentido se o próprio Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, estiver na tua vida. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, você só vai entrar nesse lugar se você crê em Jesus e entregar sua vida para Ele. Antes de vir para este culto, eu entendi que eu estaria falando com pessoas que precisam tomar uma posição diante de Jesus. Os números que contam e aparecem lá naquele cronômetro do mal, aquela contagem da morte, vai aumentar ainda mais. E quando passar a Covid, ele vai continuar aumentando, até que o nosso nome esteja dentre os números. Quando aquele tempo chegar, a única segurança que nós devemos ter é que nós sabemos para onde vamos. Você sabe para onde vai depois dessa vida? Então hoje eu quero fazer um apelo a você. Se você não tem Jesus no teu coração, pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Eu me refiro a converter-se, a reconhecer Jesus como o único Salvador da tua vida. Se Jesus é o único Salvador da tua vida, você já declarou: eu creio que Jesus é o único Redentor da minha vida. E já se entregou à obediência a toda a sua palavra, então você está contado entre aqueles que vão entrar no céu. Mas se você não fez isso, ao término dessa canção, nós estaremos dando a você a oportunidade de viver João 14, 2. Eu vou preparar lugar para você.